pedido de você e todos vocês vão saber agora os mistérios da morte do livro A Morte no Ocidente. O autor começa fazendo referência na questão da morte no período medieval, aonde os feridos, os doentes, os enfermos, entre outros, começam a identificar sinais de que a morte está chegando para eles, né? E o autor vai fazendo várias referências na literatura falando sobre esse momento. Ele destaca que é uma espécie de premonição sobrenatural, onde a pessoa está sentindo que a morte está perto, está chegando. E a partir disso, é nesse momento aonde muitas pessoas têm uma espécie de revelação pessoal ali, não sei, sobre um dilema que ela viveu na vida, algum momento de grande sabedoria. É justamente nesse momento em que a morte chega aí. Isso é destacado no livro sobre o período medieval. É nesse momento onde o enfermo, diante da morte, passa por 5 estágios fundamentais até finalmente morrer. No primeiro estágio, acontece o chamado lamento diante da morte. A pessoa vai começar a reclamar das coisas que ela viveu, os medos que ela tem de morrer, se ela realmente está preparada para morrer naquele momento. O segundo estágio vai ser a questão do perdão dos vivos, né? Tudo aquilo que ela fez de negativo para alguém em vida, ela busca um certo perdão sobre isso, né? Um perdão sobre ofensas, mal que ela fez a alguém e tudo mais. Então ela busca o perdão dessas pessoas, né? No terceiro estágio, a pessoa vai buscar o perdão diante de Deus, né? Sobre a questão dos pecados e tudo mais, vai fazer confissões. Logicamente buscando o paraíso, que ninguém é besta, certo? E no quarto estágio você tem um momento onde a pessoa passa pelos rituais religiosos, né? Até que finalmente no quinto estágio a pessoa se encontra diante da morte, ela morre. Falando mais sobre o enfermo e os rituais religiosos católicos antes de morrer, nesse momento que o enfermo está ali, que ele recebe os seguintes rituais católicos, né? Ele vai receber o ritual de absolvição sacramental, onde eu acredito que ele é perdoado dos pecados. É nesse ponto que o padre ele começa a ler os salmos ali, a incensar o corpo, a jogar água benta. E a partir desse ritual é feito também o ritual de Corpus Christi, onde eu acredito que a pessoa come o pão, representando a carne de Cristo, e bebe o vinho, que representa o sangue. E falando sobre esses rituais, os únicos que recebiam a extrema unção, que eu acho que é o perdão total de todos os pecados, eram os membros do clero, né? As pessoas que faziam parte da igreja tinham todos os seus pecados aí perdoados, que é o ritual de extrema unção. E a partir daí, quando a pessoa morria, você tinha também alguns rituais aí sobre o corpo da pessoa, né? Como é que o corpo da pessoa deveria ficar depois da morte. O autor destaca que nesse momento os braços da pessoa eram colocados em forma de cruz ou então em formato de oração, como se a pessoa estivesse rezando. E a cabeça deveria ficar na direção que apontasse para Jerusalém. Então esses eram os rituais que tanto antecedia a morte como também o depois da morte, o que é que eles faziam. O livro destaca que existiam civilizações pré-cristãs, ou seja, antes do cristianismo, que também tinham rituais funerários. Porém, o livro não especifica quais seriam essas civilizações pré-cristãs, mas ele fala que existiam rituais realizados por essas civilizações que tinham o objetivo de fazer com que os mortos não voltassem para atormentar os vivos, e que para que isso acontecesse, eles realizavam rituais
e aonde eram colocados objetos que impediam que os mortos voltassem aí para atormentar os vivos. Logicamente que isso mostra o rompimento daquela antiga tradição aonde os vivos ficam nas cidades e os mortos ficam fora do limite das cidades, nos cemitérios. Então, a partir desse ponto, as pessoas passam a ser enterradas dentro das igrejas. Essa é uma tradição que vai se tornando cada vez mais forte, principalmente pela questão de você ser enterrado próximo a figuras de destaque do cristianismo, como, por exemplo, os santos e os mártires, né? Então, isso passa a ser uma tradição e começa a existir uma crença dentro disso, de você ser enterrado próximo a uma figura de destaque dentro do cristianismo. Eles acreditavam que se você fosse enterrado próximo de um santo, de um mártir, de que isso purificava a alma dos vivos e também dava ensinamentos e afastava com que a alma dos mortos encontrasse o inferno. Então, a partir daí você começa a ver que a questão do enterro dentro das igrejas passa a ser uma questão de destaque, principalmente das pessoas que vão ser enterradas próximos aos santos e aos mártires da igreja. Dentro dessa tradição agora, onde os mortos são enterrados dentro das igrejas, você tem uma clara divisão social, aonde os pobres são enterrados na parte exterior da igreja, geralmente em fossas, sem caixão, sem nada, era um amontoado de corpos que eram jogados lá. Cada vez que essas fossas chegavam no seu limite, eles cavavam outras e o processo vai se repetir novamente. E logicamente que os ricos tinham mais privilégios, eram enterrados nos caixões, bonitinho, na parte interior da igreja, próximos aos altares, onde eles acreditavam que a pessoa estava mais próxima do céu. Um fato bem curioso é que quando as igrejas passam a enterrar os mortos, os cemitérios não vão ter apenas essa função de enterrar os mortos, eles vão também servir a outros propósitos sociais, como por exemplo servir de asilo, de refúgio. Inclusive a partir disso começa a surgir essas igrejas, né, que enterravam os mortos eram construídas em regiões periféricas, então você tinha bairros que surgiam aí próximo dessas igrejas, e a partir disso você vai ter um comércio local, você vai ter funções culturais desses bairros que vai ser atrelados também para a igreja, como jogos, como dança, como espetáculos, que vai também mobilizar aquela região ali. Durante o século XVI, a igreja não vai ver isso com bons olhos, né? Essa questão de ter diversão dentro da igreja, de ter momento de lazer. Isso acho que vai quebrando aquele aspecto do cemitério com um local de pesar, de sacramentalidade, de ser sagrado e tudo mais. Então a igreja proíbe de uma vez por todas as funções culturais de dança, de diversão, de jogos e tudo mais. E também durante o século XVI você vai ter a presença de trabalhadores que vão surgir justamente para cumprir funções para os mortos, né, por aqueles que estão enterrados. Então, a partir daí, o livro dá vários exemplos de ofícios que vão trabalhar justamente a serviço daqueles que estão mortos, nos caixões, tem lavadeira, tem pessoas que vendem roupas para aqueles ter uma outra vestimenta para os mortos, né, e tudo mais, vai tendo uma espécie de trabalho para em decorrência do sepultamento e tudo mais. E um fato também curioso negativamente nesse período era que os caixões geralmente, né, para que esses trabalhadores deveria ter alguém que limpasse os cadáveres e tudo mais, isso era feito com constância, acredito eu, e é dito que os túmulos geralmente eram abertos, né, os caixões eram abertos para que fosse realizado esse tipo de trabalho, acredito, de limpeza dos túmulos, dos mortos e tudo mais. E isso acabava gerando justamente o mau cheiro nos cemitérios, é daí que vem essa ideia, né, do cemitério sinistro, com um cheiro horrível. Então é dessa prática aí.
E para finalizar aqui, a gente fala sobre o culto dos ossos. Na igreja também vai ter, nos cemitérios, dentro das igrejas, vai ter os chamados ossários, onde você vai ter diversos ossos aí, daqueles que foram enterrados, e você vai ter, de certa forma, um culto a esses ossos, principalmente das personalidades. O livro dá exemplo aí do crânio de Shakespeare, que era idolatrado assim por todos que presenciavam o seu túmulo e tudo mais. Estou pensando sinceramente, se tiver um bom engajamento a esse vídeo, em fazer a parte 2. A parte 2 seria para falar sobre as interpretações religiosas sobre o juízo final e sobre o julgamento das almas.